Oi galerinha, bom dia, seja bem-vindo ao Verso na Porta de 2019, que pela graça de Deus, eu consiga aí expressar a sua palavra, trazer outros devocionais para a gente estudar por aqui. E você já deve ter observado aí que o tema limpeza geral, às vezes dá uma certa coceirinha na gente, né? Porque a gente sempre termina o nosso ano com um monte de coisas para organizar, e quando esse ano vira, o que a gente já pensa, né? Puxa, preciso dar um jeito nas minhas coisas, preciso organizar isso, organizar aquilo, que eu quero entrar o ano, de forma diferente. Fala se não é assim mesmo. A gente sempre quer virar o ano mais disciplinado, mais organizado, querendo ser melhor do que a gente foi no ano anterior, não é verdade? E por conta disso me veio um tema: limpeza geral. Realmente, a gente precisa fazer uma limpeza, né? Não é por conta de um ritual de passagem de ano. Não, mas a gente precisa colocar a nossa vida em ordem. Muitas vezes a gente precisa parar e colocar realmente as coisas em ordem. Por exemplo, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos em toda a criação, em todos os dias que Ele formou o mundo, uma ordem, uma organização. Porque é interessante observar. No primeiro dia, Deus relata uma série de coisas que Ele criou. No segundo dia, mais uma série de coisas. No terceiro, no quarto e, por fim, o descanso. Então, tudo isso tem uma ordem, tem uma organização. E eu entendo que Deus já estava querendo nos ensinar a termos esse tipo de disciplina de organização também com a nossa vida, com as nossas coisas, com a nossa família, com o nosso trabalho e tudo mais. Essa é a minha tática. A minha lista de metas, ela fica no meu guarda-roupa, que é onde eu mexo toda hora, e toda hora eu olho para ela. Então eu tenho lá uma meta de leitura, eu tenho uma meta com a minha família, eu tenho uma meta pessoal, eu tenho uma meta profissional, e tudo isso eu vou olhando dia a dia para eu não me esquecer que aquilo eu preciso cumprir. E sempre eu aumento a minha meta, né? Porque já tem alguns anos que eu faço isso. E sempre que eu olho para trás, eu vejo que eu consegui cumprir algumas coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria. Mas é muito bom você ter um orientador. A limpeza, a organização, ela nos ensina muito de quem nós somos e como que queremos que a nossa vida seja. E isso mostra não só pra gente, mas para quem está ao redor, para quem está olhando de fora, também pela forma como você leva, conduz as suas coisas, pela forma como você atua, tudo isso diz muito sobre você também para outras pessoas. Isso é muito importante. E biblicamente falando, houve um rei muito novinho que começou a reinar em Judá, chamado Josias. Ele tinha apenas 8 anos quando ele começou a reinar. E eu quero convidar você a fazer essa leitura depois com muita calma, lá no segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 22. A história de Josias, ela nos traz uma lição sobre organização, sobre reforma, sobre limpeza, muitíssimo importante. No início do seu reinado, ele administrou ali algumas pessoas, recursos, para que houvesse consertos no templo. E com essa atitude foi encontrado o livro que continha as leis de Deus. E quando ele leu aquele livro, ele descobriu que muita coisa que eles estavam fazendo estavam erradas, que eles não estavam cumprindo com aquelas leis, que o povo estava em desobediência, e aquilo entristeceu o seu coração. E então, a partir daquela atitude, ele se conscientizou da leitura daquelas leis e ele passou a fazer uma reforma ali, uma limpeza, destruindo altares que tinham sido erguidos para adoração de outros deuses, limpando, reformando coisas que as pessoas adoravam e que não eram agradáveis a Deus e que estavam fora daquilo que eles tinham aprendido como sendo a lei de Deus, os seus mandamentos. E ele foi limpando e ele foi tirando aquilo da frente e ele foi estabelecendo altares de adoração a Deus. E a conclusão de tudo isso foi um excelente reinado. Ele deixou uma marca, ele deixou um legado. Ele, inclusive, a Bíblia fala, no final da sua história, e no final do trecho da sua história, a Bíblia fala que não houve uma outra celebração tão maravilhosa da Páscoa
como esta que teve nos tempos do rei Josias. Nunca houve outra igual em todos os dias dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi comemorada em Jerusalém no ano 18 do reinado do rei Josias. Por quê? Porque ele decidiu, a partir de uma conscientização de que as coisas ali estavam desorganizadas, imundas, sujas, ele decidiu a partir dali fazer uma reforma, fazer uma limpeza geral em tudo aquilo. Não há espaço para Deus trabalhar quando o nosso coração, a nossa mente, ela está impura, está suja, enquanto a nossa vida está cheia de acúmulos, de desperdícios, de coisas ruins. Nós podemos tirar uma lição muito importante dessa história de Josias e de tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina, inclusive da criação de Deus, como nós falamos no começo, de que Deus ele se agrada da organização, da limpeza, porque não há espaço para o Espírito Santo trabalhar quando nós acumulamos sujeira no nosso coração, quando na nossa mente só há impurezas, só há imoralidade. Então toda essa sujeira tira o espaço de que Deus ele precisa para atuar na nossa vida. Já não está na hora de você dar uma organizada não só no seu espaço físico, mas principalmente no seu espaço interno em relação a algumas coisas? Não está na hora de tirar da frente, não está na hora de limpar para que o Espírito Santo, para que Deus ele possa entrar e fazer morada? Deus não habita num lugar impuro porque ele é santo. Então, veja bem, se além do seu espaço físico, outras coisas não precisam ser mudadas para que a presença de Deus esteja contigo. E eu espero que você separe aí alguns dias do seu começo de ano para fazer essa organização. Isso é muito importante para o resto do seu ano e para o resto da sua vida. Entenda, você precisa parar e precisa organizar os seus espaços, ver o que está velho, jogar fora, trazer aquilo que é novo e bom. Trazer a presença de Deus para dentro de você, trazer a presença de Deus para dentro da sua mente, do seu coração, se alimentar de coisas boas. Chega de coisas velhas, e isso é um atraso de vida para você. E Deus tem vida em abundância para cada um dos seus filhos. Tenha uma excelente semana, um excelente começo de ano e fique com a gente, nos acompanhe. Você que não se inscreveu no canal, vai lá, Camila Heringer Oficial, se inscreve, ativa o sininho para você receber toda segunda-feira, né, o nosso vídeo novo e fique com Deus.